E eu queria convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículos de 1 a 6. E eu queria compartilhar hoje sobre o extraordinário. Ou talvez tentar responder juntamente com vocês a pergunta: por que não vemos o extraordinário acontecer tão frequentemente? Porque parece que o extraordinário não é tão comum nas nossas vidas. Esse texto aqui nos apresenta algumas respostas para isso. Ele nos narra aquele momento em que Jesus esteve na sua própria cidade, em Nazaré. E diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é esse o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Meus irmãos, eu estava no meu segundo ano do seminário, terminando o meu segundo ano do seminário, quando eu conheci a Ana. E nós saímos pela primeira vez depois de 10 dias em que nós conversávamos via e-mail. Nós não nos tínhamos visto antes, nós não sabíamos como éramos do lado de fora, nós somente nos conhecíamos pelas palavras do computador. Até que numa quarta-feira, meus irmãos, eu confesso um pecado, eu matei a aula do seminário à noite, para eu poder levá-la para jantar. E nós fomos comer num restaurante italiano muito gostoso. E aquela noite foi inesquecível para mim, porque nós conversávamos sobre as coisas do Senhor, e a comida esfriou no prato. E Deus tão maravilhosamente preparou aquela noite, porque Ele colocou algumas pessoas para tocarem violão perto da nossa mesa, aquelas músicas tão gostosas, românticas. Deus preparou aquele cenário, aquele ambiente para nós dois. E os meus assuntos eram todos relacionados ao seminário. Eu gostava de falar sobre a soberania de Deus, e a predestinação, e o grego, e o hebraico, e a cristologia, e a pecaminosidade do pecado do homem. E eu contava todas essas coisas para a Ana, e eu ficava tão maravilhado. A Ana, por sua vez, ela contava as experiências que ela tinha com Deus. Inclusive, naquela ocasião, ela me disse assim: você sabia que Deus me falou que nós iríamos nesse restaurante aqui? Naquele restaurante em particular, Deus me falou hoje à tarde. Eu confesso que eu não entendi muito bem aquilo que ela estava falando comigo. E tudo estava caminhando bem no nosso relacionamento, assim, nós estávamos felizes na vida, até que nós fomos para a praia com a família dela. Fomos ali para o Espírito Santo, lá em Itaoca, com o vô Jeconias, a avó Teunila, a dona Renata. E na segunda noite nós estávamos assentados na sala. Então a família da Ana começou a contar as experiências deles com Deus. Então a dona Teunila, a avó Teunila, contou as tantas vezes em que ela foi curada pelo Senhor, sobrenaturalmente. A dona Renata contava as diversas vezes em que ela havia tido visões de anjos entrando no quarto, no CTI. Eu ouvia todas aquelas histórias e do lado de fora eu estava assim, rindo, né? Mas do lado de dentro eu estava cheio de conflitos. Eu estava cheio de perguntas. O que é isso que eles estão me dizendo?
Eu não consegui encontrar dentro da minha cabeça alguns arquivos mentais que me ajudavam a conectar com aquelas histórias, sabe? Quando as pessoas contam histórias e elas parece que elas não encaixam bem. E meus irmãos, elas não encaixaram naquele momento de jeito nenhum, até que algumas semanas depois nós terminamos o namoro. Acontece que eu usava alguns óculos diferentes daqueles óculos usados pela Ana e pela família dela. Não quer dizer que os meus óculos eram piores, porque os óculos, eles são bons. Eles nos ajudam a enxergar a vida à nossa volta. Nós todos temos esses mapas dentro da nossa cabeça, sabe? E que nos ajudam a andar pela vida. Se quisermos ir no centro de Belo Horizonte e formos procurar ali em Belo Horizonte onde é a rodoviária. Então todos nós temos na nossa cabeça esses mapas que nos ajudam a chegar na rodoviária. Se quisermos chegar ali no BH Shopping, nós temos os mapas na nossa cabeça, sabemos qual é a avenida que temos que pegar, sabemos onde temos que estacionar lá dentro, se queremos ir na loja tal lá no BH Shopping. E nós fazemos isso tudo automaticamente e nós organizamos as nossas ideias dentro desses mapas que nós temos dentro da nossa cabeça. Eu tinha alguns mapas. Por exemplo, quando aqueles dois homens chegaram no restaurante para tocar violão para nós, eu já sabia. Eu já conectei aquela ideia dizendo assim, isso é soberania de Deus. Deus trouxe esses homens aqui só para confirmar que é ela. Eu identifiquei aquilo ali não somente como dois homens tocando violão. Eu disse, Deus está nisso aqui. Mas o problema, meus irmãos, não são esses óculos que usamos, esses mapas que temos na nossa cabeça. O problema acontece quando esses mapas começam a ficar engessados. Quando eles não estão abertos para mudanças. Quando nós não permitimos que outras ruas sejam abertas, outras avenidas sejam abertas, outras conexões aconteçam. Quando nós não permitimos que coisas novas surjam na nossa vida e nesses mapas que nós temos na nossa cabeça, aí sim as coisas ficam extremamente complicadas. E foi exatamente isso que aconteceu aqui em Nazaré. Os conterrâneos de Jesus que viviam no povoado de Nazaré, eles engessaram os seus mapas, engessaram as suas ruas e avenidas, e por isso ficaram escandalizados quando eles ouviram que Jesus estava fazendo milagres e confrontando fariseus em diversas cidades ali de Israel, em Jerusalém, na Judéia, na Galileia. Acontece, meus irmãos, que esses conterrâneos de Jesus de Nazaré, eles haviam vivido com Jesus por aproximadamente 30 anos. Eles haviam visto quando José e Maria chegaram do Egito com um menino de 5 anos de idade e foram viver ali no povoado de Nazaré. Eles viram Jesus quando Jesus tinha 5 anos de idade. Eles viram quando Jesus começou a correr pelas ruas de terra daquela vila de Nazaré, como uma criança, como outra qualquer, subindo na árvore para pegar algum fruto. Eles haviam visto Jesus indo com outras crianças para brincarem num campo ali perto de Nazaré. Eles haviam convivido com Jesus e haviam visto Jesus indo na sinagoga para aprender a Torá, como toda criança judia fazia naquele tempo. Eles viram quando Jesus foi fazer o seu bar mitzvah, aquele ritual de passagem que a criança se torna um adulto, e eles celebraram, ele se tornou homem, ele se tornou um adulto. Eles foram até Jerusalém com José e Maria e Jesus. Eles se lembravam da história de Jesus perdido no templo, e depois de 3 dias de viagem, José e Maria indo no templo para encontrar Jesus e dizer, filho, o que está acontecendo? Eles se lembravam que José e Maria levaram Jesus novamente para o meio do grupo de Nazaré e haviam voltado para a sua cidade juntos. Eles tinham todas essas memórias de Jesus na cabeça deles. Jesus não era uma pessoa desconhecida para eles. Jesus era uma pessoa totalmente conhecida, totalmente familiar. Eles se recordavam de Jesus quando Jesus começou a trabalhar na carpintaria do pai.
E quando Jesus começou a aprender o ofício de um carpinteiro junto com o Pai, eles celebraram quando os irmãos e as irmãs de Jesus haviam nascido. E eles se entristeceram quando José faleceu. Eles despediram de Jesus quando Jesus saiu de Nazaré e foi para a Judéia. Era um povoado, a cidade de Nazaré não era bem uma cidade, era um povoado com pouco mais de 500 pessoas. Todo mundo conhecia todo mundo. Todo mundo sabia quem era todo mundo. E de repente, 2 anos depois, Jesus volta a Nazaré. As pessoas continuavam morando nas mesmas casas, trabalhando nos mesmos campos e vivendo a mesma rotina. Mas Jesus estava diferente. Ele não era mais aquela pessoa que havia deixado Nazaré poucos anos atrás. Deus estava realizando coisas extraordinárias por meio de Jesus. Cegos viam, surdos ouviam, paralíticos andavam, leprosos eram purificados, mortos eram ressuscitados, e o evangelho era pregado a todas as pessoas. Jesus havia se tornado uma pessoa extremamente conhecida em toda a Judeia e Galileia, por causa dos ensinamentos e dos milagres que ele fazia. Mas se em muitos lugares da Judeia e da Galileia, Jesus era conhecido como profeta, rabi, mestre, aquele que foi enviado por Deus, em Nazaré, Jesus era conhecido como o carpinteiro. É o carpinteiro, filho de Maria, irmão de José, de Judas, de Simão, de Tiago. Ainda que os moradores de Nazaré tivessem ouvido muitas histórias acerca de Jesus, dos milagres que Jesus havia feito em outros lugares, dos ensinamentos que Jesus havia trazido em tantos povoados, os mapas mentais da cabeça dessas pessoas estavam engessados. Eles não admitiam a possibilidade de mudar de ideia, de mudar a compreensão que eles tinham de Jesus. Eles não admitiam a possibilidade de abrir novas ruas e novas avenidas para entenderem que Jesus era muito mais do que aquilo que eles tinham visto e conhecido durante os anos em Nazaré. Eles já estavam muito familiarizados com Jesus, para aceitar que Jesus era não somente o carpinteiro, filho de Maria, irmão de José, Tiago, Judas e Simão, mas também o mestre, o filho de Deus, o descendente de Davi. Eles não admitiam essa possibilidade de Jesus ser mais do que eles haviam criado na cabeça deles. Meus irmãos, nós corremos o perigo de engessar o nosso conceito, a nossa ideia, a nossa teologia acerca de Jesus. Podemos amar tanto aquilo que conhecemos de Jesus, sobre Jesus, que nós nos fechamos para quaisquer outras possibilidades. Nós costumamos colocar Jesus dentro da nossa caixinha, dentro do nosso pequeno mundo, de poucas ruas e avenidas, não permitindo que outras ruas e avenidas abram para essas possibilidades maiores de Deus. Nós não permitimos que Jesus seja mais do que o carpinteiro. Nós não permitimos que Jesus seja mais do que simplesmente o filho de Maria, irmão de Tiago e José. Nós delimitamos Jesus. Nós delimitamos Jesus com as nossas ideias e os nossos conceitos. Achamos que já estudamos tanto a Bíblia, já fizemos tantos cursos, que nós já conhecemos tudo, e que não há nada mais na nossa vida, ou não há nada mais sobre Jesus que possamos conhecer. Dizemos: eu já conheço a história, já conheço as tradições, já consigo identificar os erros, as heresias, eu já sei tudo. E eu posso afirmar para você
que Jesus nada mais é do que um carpinteiro. Quando eu fui jantar com a Ana naquela noite, eram esses os conceitos que eu tinha dentro de mim. Não, Jesus é aquela pessoa que eu conheci nos meus livros de teologia. Não, Jesus é aquele sobre quem eu li nos meus livros no seminário. Será que existe alguma outra informação que eu ainda não tenha recebido? Será que não existe outra informação que eu ainda não saiba? Na minha cabeça, não. Eu havia delimitado Jesus dentro dos meus conceitos. E como a Ana poderia acrescentar alguma coisa diferente na minha vida? Eu já havia estudado tanto. Eu já havia lido tanto. Ou talvez como uma pessoa que não tem a mesma formação no seminário, que uma outra pode acrescentar algo para alguém que já estudou tanto. Nós corremos o risco de delimitar Jesus por causa do tanto que lemos, por causa do tanto que estudamos. E aí pensamos, não existe possibilidade dele ser mais do que aquele carpinteiro que eu conheci. Mas por outro lado, nós podemos delimitar Jesus nas nossas experiências. Pensamos assim, Jesus é tudo aquilo que as experiências que eu vivi me dizem. Eu já o ouvi falar tantas vezes, já tive tantos momentos especiais, espetaculares com Ele, que se você me falar que existe algo mais de Jesus que eu não conheço, eu não vou acreditar. Eu sei como as coisas acontecem. Eu sei que se eu desejo fazer com que um casal que está com problemas no casamento se reconcilie, eu tenho que seguir esse passo e aquele passo. Se eu fizer tudo direitinho, esse casal vai ficar bem de novo. Ou talvez, se eu usar esse método, essa estratégia que já foi testada em tantos lugares, aqui vai funcionar também. Deixa eu te dar a minha receita. Eu já vivi isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. E as coisas sempre aconteceram do mesmo jeito. Como você está me dizendo que existe algo mais de Jesus, algo mais de Jesus que eu ainda não conheço? Como você pode me dizer que existe uma possibilidade diferente de experimentarmos um crescimento tão tremendo como igreja, se eu já experimentei tantos métodos e estratégias e eu sei como as coisas funcionam? Nós engessamos Jesus e a vida de Jesus dentro da nossa cabeça. Às vezes nós delimitamos Jesus a uma localidade. As pessoas de Nazaré poderiam dizer assim, Jesus, nós sabemos quem é Jesus, ele viveu conosco aqui em Nazaré. Se você quiser saber quem é Jesus, se você quiser conhecer Jesus, vem para Nazaré que você vai saber quem é Jesus. Porque Nazaré é o lugar onde ele viveu mais tempo da vida dele, 30 anos da vida dele ele passou em Nazaré. Então se você quiser conhecer mesmo Jesus, então vem para o lugar tal. Vá para o lugar lá, tal, X, vá para o lugar Y, vá para o lugar Z. É lá que você vai ver e vai saber quem é Jesus. Nós delimitamos Jesus na nossa geografia. Pensamos que Jesus só está agindo lá na igreja perseguida, ou lá na igreja na China, ou lá na igreja da denominação A, ou lá na igreja da denominação B, ou lá na igreja da denominação C. E pensamos, esses são os lugares onde Jesus está. É só lá. Se você quiser experimentar algo, você tem que ir para aquele lugar. Nós delimitamos Jesus. E pensamos que ele apenas... Sabemos quem ele é, um carpinteiro. Filho de Maria,
Os irmãos dele estão aqui, as irmãs dele estão aqui em Nazaré. Quando fazemos isso, meus irmãos, quando nós delimitamos Jesus e ouvimos alguma coisa diferente daquilo que sabemos acerca dele, nós ficamos escandalizados e nos fechamos. Essa é uma reação natural do ser humano. Quando nós ficamos chocados com alguma informação sobre alguém, nós nos fechamos para receber tudo aquilo que esse alguém pode trazer para nós ou pode nos oferecer. Nós nos recusamos a receber qualquer palavra ou favor dessa pessoa. Foi isso que aconteceu comigo, com a família da Ana. Eu me fechei e disse, não posso receber nada deles. Meu bem, nós não temos como continuar juntos. Porque as histórias que eles me compartilhavam eram tão diferentes daquilo que eu conhecia dentro da minha caminhada com Jesus, sobre Jesus, que eu simplesmente não pude receber. Eu me fechei. Eu me escandalizei. Eu me lembro que uma vez eu até vim aqui na Lagoinha, nessa ocasião, e disse assim, meu Deus, será que o senhor está me vendo como missionário? O povo está todo perdido. O povo está dançando, pulando, celebrando, batendo palma. Está tudo errado. Eu havia me fechado para qualquer possibilidade de, será que eu conheço tudo sobre Jesus mesmo? Será que aquela pessoa não pode me ensinar algo diferente? Mas a nossa primeira reação, meus irmãos, é a de nos fecharmos. A nossa primeira reação é a de nos escandalizarmos. A nossa primeira reação é de rejeitarmos aquele novo que Deus está querendo trazer e que coloca na nossa porta. Certa vez um irmão me procurou porque ele estava com a filhinha dele estava com uma doença incurável. Ele havia ido ao médico e o médico disse, olha, sua filha está com uma doença, nós não temos medicamento para ela, não existe tratamento para ela. E sinto muito, mas ela não vai sobreviver. Esse irmão me procurou para falar sobre a situação da filha, mas também para dizer para mim, olha, pastor, eu quero que o senhor saiba que se minha filha morrer, eu vou continuar amando Jesus. Aconteça o que acontecer, o meu coração vai continuar com Jesus, eu não vou largar Jesus por nada. Eu estou com Jesus. Ele pode levar minha filha. E ele me falava sobre isso chorando. Era um discurso maravilhoso, mas por detrás dessas palavras, eu percebi que havia um engessamento acerca de quem era Jesus. Ele estava assim fechado, engessado para saber quem era Jesus. Para ele, Jesus jamais poderia curar a filha dele. Ele tinha dificuldade de aceitar que Jesus poderia fazer um milagre. Ele só tinha aquela teologia do sofrimento, da dor, e não vai acontecer nada de diferente, e ela vai morrer mesmo, e eu estou com Jesus. Ele não conseguia se abrir para a possibilidade de que Jesus poderia intervir sobrenaturalmente e curar a filha dele. Ele estava engessado na cabeça dele, pensando, tudo sobre Jesus eu já sei. Não venha me dizer que existe alguma outra coisa nova. Essa era a situação dos conterrâneos de Jesus. Eles não poderiam admitir que o Jesus que eles haviam conhecido em Nazaré era muito mais daquilo que eles já sabiam, que eles já conheciam. Eles criaram uma imagem de Jesus na cabeça deles que era falsa e que havia se tornado como que um ídolo. Vocês sabiam que os ídolos são criados assim? Os ídolos nada mais são do que criação da nossa cabeça. Os ídolos nada mais são do que uma limitação de Deus que trazemos para a nossa cabeça ou para o nosso coração. Nós pegamos alguns conceitos sobre Jesus e nós simplesmente imaginamos, Jesus é tudo isso aqui que eu sei. Fora disso aqui,
eu rejeito, não aceito o novo, não aceito a intervenção de Deus, não aceito mais nada. Isso aqui é o tudo de Jesus. E o que a Bíblia fala acerca das pessoas que criam ídolos e adoram esses ídolos e se fecham para a possibilidade de dizer Deus é muito maior? O que acontece com essas pessoas? Elas se tornam semelhantes aos ídolos que elas criam. E o Salmo 115 nos diz que o ídolo, ele tem boca, mas não, tem olhos, mas não, tem ouvidos, mas não, tem pés, mas não. O ídolo é estático, o ídolo é fechado, o ídolo não pode fazer nada. E as pessoas que constroem ídolos e que adoram essas imagens que elas fazem de Jesus na cabeça delas, elas se tornam estáticas, paradas. Elas limitam Jesus e se tornam limitadas na vida delas. Elas não conseguem se abrir para o extraordinário de Deus, porque elas não conhecem esse extraordinário. Elas não conhecem porque elas decidiram fechar no coração delas essa imagem de ídolo. E por isso vivem uma vida estática. Por isso não vivem o extraordinário. Por isso não vivem os milagres. Por isso não vivem o sobrenatural. Elas engessaram Deus. Elas continuaram dizendo, não, Jesus não pode fazer todas essas coisas que ouvimos que Ele está fazendo em outros lugares. Ele é só um carpinteiro. Eu o conheço. Eu convivi com Ele nas ruas. Eu andei com Ele durante 30 anos. E eu sei que Ele só pode fazer isso, não pode fazer nada além disso. E as pessoas continuam vivendo essa vida parada, estática. Velha, repetindo sempre a mesma história, o mesmo discurso, o mesmo credo. Não que não houvesse necessidade em Nazaré. Você acha que havia necessidade em Nazaré? Você acha que havia pessoas que precisavam ser curadas em Nazaré? Você acha que havia paralíticos em Nazaré que precisavam ser curados para voltar a correr? Vocês acham que havia gente em Nazaré que precisava ser tocada por Jesus para ser curada da lepra? Mas aquelas pessoas não receberam porque elas tinham dificuldades de entender que Jesus era muito mais do que aquele Jesus que elas haviam conhecido durante 30 anos. E talvez você esteja aqui vivendo uma situação semelhante. Talvez você venha com o seu coração tão aberto, eu estou indo para a igreja, eu quero receber de Deus, mas eu não consigo imaginar que Deus possa me dar mais do que eu imagino que Ele pode me dar. Não, eu acho que isso é pedir demais para Deus. Eu acho que isso aqui é querer demais de Deus. Eu acho que Deus nunca vai fazer isso na minha vida. Ele pode fazer na vida do outro, mas se está fazendo na vida do outro, eu digo, não, talvez não seja Deus, deve ser uma outra coisa, porque eu conheço Deus e Deus não faz na minha vida, então... Talvez você esteja aqui vivendo essa situação. Você precisa de um toque de Deus, você precisa de uma intervenção de Deus na sua vida, você precisa de um milagre de Deus na sua história, você precisa de um extraordinário, mas você está empacado na sua vida, porque os conceitos que você tem sobre Jesus estão engessados. As ruas e as avenidas que você tem na sua cabeça, elas já foram definidas. Você está limitado e limitou Deus com esse estilo de vida que você tem vivido. Você não consegue imaginar que Deus é muito mais do que você pode sequer imaginar. Você não consegue pensar que Deus pode fazer muito mais do que você pode pensar. Infinitamente mais do que você pode pedir. Você até fala isso com a sua boca, mas lá dentro do seu coração você está assim, será que é mesmo? Será que é verdade? E a Bíblia nos diz que Jesus não pode fazer nada lá em Nazaré, porque o coração daquelas pessoas estava fechado para receber o novo que Ele queria trazer.
Ele não pôde realizar praticamente nenhum milagre ali na sua cidade, porque as pessoas decidiram não se abrir para aquilo que Jesus queria realizar no meio delas. Elas continuavam fechadas no conceito que elas tinham de Jesus por causa das experiências que tinham, da teologia que tinham, do lugar que tinham, e não podiam sequer pensar: Deus pode fazer mais. A única possibilidade, meus irmãos, de experimentarmos o extraordinário de Deus, o único caminho para nós é o caminho do quebrantamento. E o quebrantamento fala de uma mudança de vida e uma mudança de direção. Entendermos que Deus pode fazer diferente. Deus pode fazer diferente do que você imagina. Do que aquilo que você imagina. Deus pode fazer diferente do que aquilo que você pensa. Deus pode fazer algo diferente do que aquilo que a sua teologia diz que Ele pode fazer. Deus pode fazer algo diferente do que aquilo que os seus métodos dizem que Deus pode fazer. Deus pode romper todas essas barreiras, mas para que você aceite isso, você precisa se quebrantar e dizer: eu estava errado. Eu tinha um conceito errado de Deus. Eu tinha um conceito errado de Jesus. Eu tinha um conceito errado da palavra de Deus. Ao invés de adorar a Deus, eu acabei adorando um ídolo que eu criei para mim mesmo, dizendo: esse ídolo vai me trazer tudo. O problema é que esse ídolo te limita. E limitando você, limita o seu relacionamento com Deus, a sua busca de Deus e aquilo que você pode experimentar em Deus. E aí você permanece com essa vida limitada. E dizendo para todas as pessoas: se você fala que Deus pode fazer algo diferente, você está errado, porque eu conheço dos meus livros, das minhas experiências e do lugar onde eu vivi. Enquanto aquela pessoa está experimentando mais de Deus, o sobrenatural de Deus, o extraordinário de Deus, você continua vivendo lá em Nazaré dizendo: mas ele é só um carpinteiro. E você critica as pessoas que estão vivendo algo de Deus do outro lado. Gente que está sendo curada, gente que está andando, gente que está tendo os olhos abertos, surdos que estão ouvindo, milagres que estão acontecendo, mas você não permite olhar lá do lado de fora para saber: Deus também está agindo ali. Você não se permite isso, porque você pensa: tudo que eu tenho já é o suficiente. Eu não admito que Deus possa estar fazendo algo diferente no outro lugar, porque eu conheço tudo de Deus. E você permanece lá em Nazaré dizendo: não é só um carpinteiro. Eu é que sei. Sou eu que conheço. Eu já li tanto. Eu já participei de tantos louvores aqui na Lagoinha, ou diante do trono com a Ana Paula, e foi tão maravilhoso. Será que existe a possibilidade de Deus fazer algo diferente em outro lugar que Ele não tenha feito aqui em Lagoinha? É claro que sim. Deus é muito maior do que a Lagoinha. Deus é muito maior do que a Metodista. Deus é muito maior do que a igreja perseguida na China. Deus é muito maior do que a igreja nos Estados Unidos. Deus é muito maior do que a igreja em Israel. Ele é muito maior. Mas o problema é que limitamos Deus. Imaginamos que Ele não pode fazer mais em nossas vidas, porque nós achamos que nós já conhecemos o tudo. Se quisermos experimentar o mais de Deus, meus irmãos, o primeiro passo é reconhecer: Deus, eu reconheço, e tantas vezes eu te limitei na minha vida. Eu reconheço que tantas vezes eu achava que eu conhecia tudo, mas agora, vendo o que o Senhor está fazendo em outros lugares, eu reconheço: Deus, existe mais, o Senhor pode mais, o Senhor é infinitamente maior, e eu me abro para experimentar o mais do Senhor na minha vida. Mas para que isso aconteça, nós precisamos destruir esses ídolos no nosso coração. Esse ídolo pode ser a nossa ideia de teologia, de conceito de Deus, ou pode ser o ministério que temos, ou pode ser o trabalho que realizamos, ou pode ser os dons que possuímos e pensamos: os meus dons são os maiores, são os melhores, eles são mais. Será que existe alguma pessoa que tem mais do que eu? A partir do momento em que você faz isso, você começa a limitar Deus, dizendo que Deus é limitado às suas ideias acerca dele. E você continua dizendo: mas eu conheço. Na verdade, ele é um carpinteiro. Aquilo que Jesus não pôde fazer em Nazaré, lá em Israel, Jesus fez na cidade de Tiro e Sidom, com uma mulher sírio-fenícia grega que não tinha nada a ver com Israel.
Se você virar as páginas, 2 páginas do Evangelho de Marcos, no capítulo 7, logo no capítulo seguinte, capítulo 6, tem essa história de Jesus no capítulo 7. Diz que Jesus saiu versículo 24, Jesus saiu daquele lugar, e Jesus foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Jesus entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, mas ele não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e ela rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Essa mulher simplesmente se quebrantou aos pés de Jesus e disse: eu não sei o que fazer, eu sei que o Senhor é muito mais, o Senhor pode. E Jesus se voltou para ela e se lembrou de Israel e disse: desde que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas aquela mulher com o coração quebrantado, dizendo: eu preciso de mais de Deus. Ela, aos pés de Jesus, lançada aos pés de Jesus, ela disse: sim, Senhor, mas eu não vou embora, porque eu sei que o Senhor pode fazer mais. Até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Uma migalha, Senhor, já é suficiente para a minha vida ser transformada. Não importa, eu sei que o Senhor tem muito mais. E a resposta de Jesus para essa mulher foi: filha, por causa dessa resposta você já pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela está livre. O extraordinário aconteceu naquela casa. O extraordinário não aconteceu em Nazaré, porque as pessoas estavam tão familiarizadas com Jesus, que achavam que já sabiam tudo, já tinham experimentado tudo, já possuíam tudo. Jesus havia se tornado familiar para elas. Elas sabiam: olha, eu vou no culto lá domingo de manhã, e então o pastor vai abrir o culto, ele vai fazer uma oração, e nós vamos ter 3, 4 músicas, aí nós vamos ter o Lagoinha News, aí nós vamos ter os dízimos e as ofertas, aí depois nós vamos, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, aí nós vamos ter a mensagem, aí vai ter o apelo, aí eu vou embora para casa viver o meu domingo. Tudo assim tão rotineiro, tão familiar, tão normal, tão do mesmo jeito. Não existe mais aquela expectativa de que Jesus pode fazer algo novo. O Jesus, aquilo que eu conheci de Jesus ontem, já não é o tudo do que Jesus pode me revelar hoje. Existe mais. Existe infinitamente mais. Aquilo que Ele realizou ontem, bendito seja o nome do Senhor. Eu não vou julgar fora o que Ele fez ontem, mas eu vou agregar aquilo que Ele fez ontem, aquilo que Ele pode fazer hoje e agora, aquilo que Ele vai fazer amanhã. Porque Deus vai renovando as misericórdias dEle, Ele vai revelando o poder dEle, e nós somos transformados, de glória em glória, de glória em glória. Paulo disse, escrevendo aos Coríntios: hoje nós conhecemos em parte. Se Paulo disse que ele conhecia Jesus em parte, quem somos nós para dizer que já conhecemos o tudo? Paulo disse: eu conheço em parte, eu continuo seguindo para o alvo, para obter o prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu estou seguindo, eu estou sendo aperfeiçoado, eu estou buscando mais, para ser transformado de glória em glória, porque eu só conheço em parte. Mas muitas vezes nós somos como aqueles habitantes de Nazaré, e dizemos: já sabemos tudo de Jesus, Ele é o carpinteiro. Meus irmãos, existe mais, muito mais. Se você acha que já conhece tudo, que já experimentou tudo, sem perceber você já criou um ídolo no seu coração, e você chama esse ídolo de Deus, de Jesus, mas não é Deus, porque Deus não é limitado, Deus não é engessado, Deus não está preso no passado. Mas é necessário esse arrependimento e dizer: Deus, eu preciso. E nós como igreja,
nós precisamos também ter essa compreensão, isso no nosso coração. Já experimentamos tanto de Deus no passado, bendito seja o nome do Senhor. Tanta glória, tanto derramada a presença de Deus aqui. Nós não podemos imaginar que o que vivemos no passado é tudo que Deus deseja revelar a nós. Aquilo que vivemos no passado é tudo que Deus deseja derramar sobre nós. Não, há muito mais, há muito mais, há muito mais. Voltando àquele irmão, depois que eu conversei com ele pelo telefone, eu disse: olha, meu irmão, faz o seguinte, procura os pastores, e peça aos pastores para orarem pela sua filha, ungindo-a com óleo, porque Deus vai curar a sua filha. E sabe o que aconteceu? Deus curou. A teologia dele foi mudada. Ele percebeu, sim, existem as dificuldades no caminho. E às vezes nós passamos por momentos que nos fazem sofrer tanto. E Deus nos permite que isso aconteça. Mas o mesmo Deus que permite que isso aconteça algumas vezes na nossa vida, é o Deus que pode fazer milagres e curar e fazer o extraordinário e o sobrenatural. É o mesmo Deus. O mesmo Jesus que é o carpinteiro que cresceu em Nazaré, é o Jesus que faz milagres, sinais, maravilhas e prodígios, e está sentado à direita de Deus. Eu também vivi o meu momento de quebrantamento. De repente eu me deparei com uma situação para a qual eu não tinha resposta. Nós havíamos terminado. Fazia aproximadamente 1 mês e meio que nós havíamos terminado. Deus é tão misericordioso comigo que Ele me alcançou 1 mês e meio depois. Eu não precisei ficar esperando 40 anos no deserto. Bendito seja o nome do Senhor. Teve misericórdia de mim. Eu me lembro que depois dessa experiência, eu fui até a casa da Ana. Era um domingo à noite. Eu pude dizer para ela: olha, você está certa, tem muitas outras coisas que eu não conheço. Eu preciso que você me ajude. Ela orou por mim, a dona Renata ali na cobertura. E no dia seguinte, sabe o que aconteceu? A Ana viajou. Nós não voltamos o relacionamento, voltamos nada, e eu fiquei lá para viver a minha experiência com Deus. Para reconhecer que Deus é muito maior do que os meus conceitos haviam criado acerca dele. Diga para o seu irmão: Deus é muito maior. Vamos ficar em pé, irmãos. Queria que você fechasse os seus olhos. Dê a mão para a pessoa que está aí do seu lado. E nesse momento, você no seu lugar, você vai orar, pedindo perdão a Deus se você criou algum ídolo no seu coração. Se você limitou Deus no seu coração. Porque nós não viveremos o extraordinário cultivando ídolos dentro de nós. O extraordinário só Deus pode fazer. E Deus não é limitado. Então ore e peça perdão. Deus, me perdoa porque eu achei que o Senhor só poderia agir dessa maneira. Me perdoa, Deus, porque eu achei que o caminho mais certo para alcançar isso era fazendo desse jeito. Me perdoa, Deus, porque eu tinha tantas regras, tanto jeito para fazer as coisas, que eu acabei idolatrando o método, idolatrando o jeito e perdendo o Senhor. Me perdoa, Deus, porque eu sempre imaginei que a única possibilidade de conhecer o Senhor era através dos livros ou através das experiências. E o Senhor me faz saber que o Senhor é muito maior do que as experiências que eu posso ter com o Senhor. O Senhor é muito maior do que aquilo que eu posso ler nos livros sobre o Senhor. Me perdoa, Deus. Me perdoa porque eu engessei o Senhor dentro de mim.
Eu comecei a imaginar que o Senhor era apenas um carpinteiro, alguém que eu conheci, com quem eu convivi durante tanto tempo. Eu limitei o Senhor e permaneço limitado na minha vida, mas eu não quero mais isso. Eu quero que o Senhor quebre essas estruturas dentro de mim. Eu quero que o Senhor abra novas ruas, novas avenidas dentro do meu coração. Senhor, eu entendo que o Senhor é muito maior do que eu posso sequer imaginar. O universo todo para o Senhor é como um grão de areia num balde. O Senhor é muito maior, me perdoa porque eu limitei o Senhor. Limitei o Senhor no meu jeito, limitei o Senhor pelas minhas experiências, limitei o Senhor pela minha maneira de ver o mundo, eu limitei o Senhor. Me perdoa, Deus, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Eu não quero ser como aqueles de Nazaré, que viram o Senhor passar e não experimentaram nada, porque estavam satisfeitos com aquilo que sabiam, porque idolatraram aquilo que sabiam, porque estavam fechados para o Senhor, porque achavam que já tinham tudo. Nós não temos tudo. Nós não sabemos todas as coisas. Vem, Senhor, e nos ensina. Vem, Senhor, e fala ao nosso coração. Vem, Senhor, e nos inspira. Vem, Senhor, e toca os nossos olhos e abra os nossos olhos. Toca os nossos ouvidos e abra os nossos ouvidos. Senhor, toca o nosso coração. Faz-nos saber que o Senhor tem outros jeitos que sequer conhecemos. O Senhor tem outras maneiras que sequer conhecemos. O Senhor é muito maior. Nos ensina, Espírito Santo, nos ensina, Espírito Santo. Espírito Santo, fala conosco, sopra o nosso coração. Como podemos nos aproximar daquela pessoa? Fala ao nosso coração. Como devemos orar por aquele irmão? Fala ao nosso coração. Como devemos trabalhar na célula? Fala ao nosso coração. Como devemos nos portar no trabalho? Fala no nosso coração. Como devemos te servir no ministério? Queremos aprender do Senhor. Queremos aprender do Senhor. Em nome de Jesus queremos aprender. Agora, ainda de olhos fechados, coloque as suas duas mãos no seu coração. Deus não vai fazer nada na sua vida a menos que você se abra para Ele. Você precisa se abrir. Você precisa convidá-lo para entrar na sua vida, entrar no seu coração. Você precisa fazer isso. Se aquela mulher não tivesse se aproximado de Jesus para pedir: Jesus, vem, a filha dela continuaria presa, endemoniada na casa dela. Você precisa pedir: Jesus, Tu és o único que pode mudar a minha vida, a minha história, o meu tudo. Você precisa abrir o seu coração e entregar a sua vida para Jesus. Precisa entregar completamente, não é só uma parte, é tudo.